Boa noite, pessoal. Todos bem? Graças a Deus, né? Tenho certeza que todos estão bem, porque quem está em Cristo está na sintonia da alegria e na sintonia do amor. Então, não há como a gente não estar bem. Mesmo quando está um dia chuvoso, com frio, nós estamos bem, né? Porque em tudo dá graça, como dizia Paulo de Tarso. Domingo hoje, às 9 horas da manhã, nós temos na nossa Casa Espírita a Palestra Espírita, que será proferida agora e não na parte da manhã, porque por conta do confinamento. Essa palestra seria proferida de toda forma por mim mesmo e pela Arielle, não é? E também, concomitante, na parte da manhã, nós realizamos a campanha da Fraternidade Alta de Souza, que está suspensa. E nós temos feito o recolhimento entre nós do grupo, uma vez por mês, e a Fabiana e o Sérgio recolhem lá na Casa Espírita, e depois são distribuídos para as famílias cadastradas, né, na Casa Espírita e outras pessoas carentes e necessitadas. Então o tema da nossa palestra de hoje é frustração e consolo. Nós vamos então fazer uma oração para darmos início a esse interessante tema. Agradecendo ao Pai pelas bênçãos recebidas a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus, paz e luz aos nossos corações. Ok, senhores, então, esse é o tema, frustração e consolo. Nós ficamos frustrados, via de regra, quando temos perdas. Então, quando, por exemplo, a gente almejava uma promoção e outra pessoa é promovida em nosso lugar e nós perdemos a promoção, ficamos frustrados, ficamos tristes. Ou então, quando a gente quer adquirir algum bem e por qualquer motivo nós não conseguimos, e aí então também vem a frustração. Quando também surgem situações que a gente, por exemplo, desejaria, no caso do estudante, passar no vestibular. Então ele estuda, faz o cursinho, aquele ano inteiro, quer passar, quer ser médico, por exemplo. Ele quer ser médico e é puxado porque a nota de corte do curso de medicina é muito alta. Passa de 80, acho que chega até 90, é muito alto. Então você precisa tirar nota muito alta. Então precisa estudar muito. Então vamos dizer que aquele aluno estudou para valer e aí ele não consegue a nota e não passa. Fica frustrado, fica triste. Às vezes fala em desistir do curso, vai fazer outra coisa porque acha que não vai dar conta e fica frustrado. Então as perdas nos levam à frustração. Ocorre que muitas vezes essas perdas que nos conduzem à frustração podem nos levar, algumas vezes, a sentimentos mais profundos, como por exemplo a depressão. Então a pessoa fica inicialmente frustrada, depois ela fica deprimida. E há casos mais extremos em que a pessoa busca como única saída o suicídio. Porque ela acha que a vida não vale mais a pena. Porque o que ela queria ela não conseguiu, e ela não conseguiu, então não vale a pena viver. E a pessoa vai através da ilusão de resolver o problema e acaba, no final das contas, contraindo um problemão muito maior que ela nem tinha ideia.
Por causa do quê? Materialismo. Materialismo. Somente em regra, né? Em regra, porque tudo tem exceção, mas em regra, busca o materialismo quem é materialista. Aliás, busca o suicídio quem é materialista. Normalmente a criatura espiritualizada, ela sabe que a morte não existe, é uma ilusão, que então não vai morrer. Ela vai tentar o suicídio porque é inútil. E sabe que tem consequência severa depois, então não vai atrás disso. Pode até ficar deprimida, pode ficar triste, inconsolável até, mas não vai atrás de se suicidar, porque sabe que é um problemão, né? Agora, quando nós sabemos que nada é nosso, e nós sabemos que tudo é de Deus, não há lugar para frustração. Porque não há lugar para perda. Porque ninguém perde o que não tem. Ora, se tudo na terra é de Deus, qual é a perda que nós vamos ter? Se já é de Deus, não perdi nada, é de Deus já. Ah, mas eu perdi a minha casa. Mas sua casa é de Deus. Até o seu corpo é de Deus. O nosso corpo é de Deus. Então, o nosso corpo é nosso? Não, o nosso corpo não é nosso. Esse corpo aqui, carnal, ele não é nosso, ele é de Deus. É de Deus. Então, tudo que tem na terra não é nosso. Ah, mas eu trabalhei para conquistar. Ok, mas não é nosso. Mas eu trabalhei. É para o usufruto, tão somente. Mas não é teu. Então, se perdeu, é uma ilusão a perda. Porque não era seu, você não perdeu nada. O usufruto terminou. Não é? Porque o dono, ele pode conceder um usufruto. E Deus nos concede o usufruto de tudo que tem na terra. Ocorre, entretanto, que o usufruto é por prazo determinado. O proprietário, aquele que é o dono, ele concede o usufruto, mas ele bota uma cláusula, esse usufruto é por tanto tempo, terminou, acabou seu usufruto. A propriedade continua minha por inteiro. O usufruto que você tinha cessou. Então, o que nós temos aqui na encarnação para vivermos experiências e, através da experiência, conquistarmos virtudes e valores morais, espirituais e intelectuais, Deus nos concede o usufruto de tudo que tem aqui, conforme o nosso projeto encarnatório. Então, por que ter frustração de perda? Se perda, na verdade, não existe. Ah, mas eu perdi o meu parente. Sim, mas o parente você não perdeu. Não perdeu. O corpo dele terminou o tempo de encarnação. O corpo carnal terminou o tempo de encarnação. O usufruto do corpo, que o corpo é de Deus. Então, o usufruto do corpo, que o espírito, que era nosso parente, estava nele acoplado, terminou o usufruto do corpo. E o corpo era de Deus e continua sendo. Tudo é de Deus, não tem nada, é nosso. Então, quando a gente vive a vida na materialidade, fora da vida espiritual, sem contato com a espiritualidade, a gente vive nessa ilusão de perdas, quando as perdas são ilusórias. Elas não existem. Não existem perdas nenhuma. Portanto, se não existem perdas, não tem por que ter frustração. Ah, mas eu confiava naquela pessoa e ela frustrou minhas expectativas. O Cristo já tinha dito, não confiai no homem. A gente só pode confiar em Deus. Aí você não tem frustração. Porque quando a gente confia em Deus, a gente sabe que Deus faz tudo certo. Então, tudo que acontece em nossa vida está certo. Mas foi uma coisa ruim. Está certo. Não tem nada errado. Como é que Deus vai fazer uma coisa errada na nossa vida? Não tem como, gente. Imagine. Deus criou tudo que existe. E vocês pensem em uma coisa. Uma galáxia, e isso acontece com frequência no universo, uma galáxia transpassa a outra. E vocês acreditam que nenhum planeta se choca com outro?
Então como é que Deus consegue criar essa sincronicidade no universo infinito e não consegue conduzir e orientar a nossa vida? Como é que a gente pode pensar que Deus vai fazer alguma coisa errada na orientação da nossa vida? É ridículo pensar assim, não tem sentido nenhum. Então, se alguma coisa que nós gostaríamos de ter, nós não conseguimos, é porque Deus sabe que aquilo ali não é para a gente ter, pelo menos não naquele momento. Como é que a água faz quando tem um obstáculo? Ela fica parada, chorando, frustrada? Não, ela simplesmente dá a volta e segue. Porque aquilo ali não é para ela agora, tudo bem, vamos em frente. Segue a vida. Pode ser que lá na frente, ou muitas vezes até numa outra encarnação, por exemplo. A pessoa é doida para ganhar dinheiro para ficar rica. Mas ela nasce pobre e não consegue ficar rica. Melhora um pouquinho, fica mais ou menos, mas rica não fica, porque ela quer ficar rica. Ela não quer ter só o suficiente para ter uma vida razoável, uma casa digna. Não, ela quer ficar rica. E por mais que ela lute, não consegue. E fica frustrada. Contudo, vamos analisar o programa encarnatório e as vidas anteriores. 5 encarnações, ela não soube lidar direito com o dinheiro. Só fez bobagem. Se prejudicou pessoas, a si própria. Não soube dar um bom uso para o dinheiro e com a riqueza. E na presente encarnação, ela própria se convenceu disso, junto com seus mentores, de vir numa encarnação para não conseguir ficar rica. Então os obstáculos vão surgindo, um atrás do outro. Quando ela pensa que vai conseguir, fecha a porta, ela não consegue. E ela se frustra. Era para ficar feliz, não? Porque com certeza ela ainda não vai saber ainda lidar com o dinheiro, com a riqueza. Então as portas vão fechando para ela não conseguir, mas por bem dela. Por bem dela. Então Deus faz tudo certo. Conduz a nossa vida tudo direitinho. As pessoas que vêm na nossa vida, vêm no tempo certo. E quando a gente não consegue uma coisa, a gente não tem que ficar frustrado. Tem que se resignar, tem que aceitar. Porque entender que tudo está certo. Então por que se frustrar? Não há motivo nenhum para isso. Eu lembro que quando a gente começou com a decisão de fundar a Casa Espírita, mas na verdade a ideia era uma coisa maior. Ao lado do Lar Mãe Mariana, que fica também ao lado do nosso centro espírita atualmente, tem um terrenão lá. Todos vocês já viram, às vezes as pessoas põem fogo lá, jogam bicho morto, enfim, tem aquele terreno enorme, é grande aquele terreno. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu movi céu e terra para conseguir aquele terreno, vocês não têm noção. E ali também ia ser o centro espírita, além das ampliações do Lar Mãe Mariana. Eu cheguei a cometer um ato inaceitável até, e dizia, eu tenho absoluta convicção que eu vou conseguir esse terreno. Eu tenho certeza que não tem como eu não conseguir. Eu disse essa bobagem. Bom, e como nós todos já vemos, não conseguimos, né? E, no entanto, nessa busca de conseguir o outro, veio aquele que é onde está o centro espírita. Então, quando Deus fecha uma porta, gente, Ele sempre abre outra. Então você não fica frustrado quando você não consegue algo que você desejava. Porque aquilo ali não é para você. Aquilo não é o caminho. Aquele caminho está fechado, esquece ele. Então Deus fechou o caminho, está fechado. Está fechado. Mas outra porta vai abrir, abre um novo caminho para você. E esse novo caminho que Deus vai abrir, e abre com simplicidade quando é para ser. Vocês observem que quando uma coisa é para ser, elas acontecem fácil, simples, vai dando tudo certo. E quando não é para ser, é um obstáculo atrás do outro, é amarrado, é difícil, e você não consegue, acaba não conseguindo. E se você insiste tanto e luta e se mata, às vezes você chega lá e no fim dá errado, você se frustra e dá tudo errado, no fim dá um problemão. Aí você, poxa, não era para ser isso, eu fui atrás e não deu. Então, eles já estão orientando para não ir, você está insistindo em um negócio que não vai. É que nem o negócio do dinheiro que eu falei. Então a pessoa, não é para ela ter o dinheiro, mas não é que é porque eles querem o mal para você, não, é porque você não sabe lidar ainda com isso. Você já errou 5 encarnações, deu problema para você.
5 encarnações seguidas você errou com o problema da riqueza e do dinheiro. Então você combinou lá em cima antes de encarnar. Olha, me tira disso, porque se eu for de novo pôr a mão, eu vou me complicar outra vez. E aí eles vão tirando, pondo dificuldade se eu não conseguir. Né? Então, a gente, sabendo que é assim, tem que confiar em Deus. Não é que a gente tem que... por exemplo, se eu ficar frustrado porque não conseguiu alguma coisa que queria, mas não fez esforço nenhum também. Agora, quando você faz o esforço, você dá o máximo que você pode, o máximo, não é mais ou menos, é o máximo e não dá certo, gente, pode ter certeza que não era para dar certo mesmo. Ou pelo menos não era para dar certo naquele momento. Poderá ser em outro, mais para frente. Eu lembro que quando eu prestei concurso para juiz, era o que eu queria. Eu era bem mais novo, tinha acabado de fazer faculdade, tinha terminado a faculdade. Em dezembro, janeiro, eu comecei a fazer um curso em preparatório. Em agosto, eu já estava, logo imediato, já estava fazendo a prova oral do concurso de juiz. Mas alguém me falou assim, faz também para delegado, está aberto, para promotor também, vai lá aqui, né? Aí você pode escolher. Eu falei, é mesmo, né? Embora o que eu queira seja outra coisa, mas vamos tentar. E o de juiz eu não consegui naquela época. Mas eu consegui o de delegado. Não fiquei frustrado, eu fiquei até feliz. Falei, poxa vida, vai ser uma experiência muito importante e tal. Agora veja o negócio. Suponhamos que eu tivesse conseguido naquela época. Se eu tivesse conseguido naquela época, com certeza não ia conhecer a Lia. Não ia. Minha vida ia ter um outro caminho, outro rumo, totalmente diferente. Eu não ia conhecer a Lia. A Renata não ia estar como minha filha e como filha da Lia. Com certeza eu não ia nunca ter ido para Poá. E, portanto, eu não ia conhecer nenhum de vocês de Poá. Eu não ia ter a oportunidade de ter, e a felicidade de ter conhecido o Lar Mãe Mariana, e nem a nossa casa espírita. Então vocês vejam que quando Deus coloca um obstáculo para você não conseguir aquilo, naquele momento, Deus sabe o que faz, porque olha agora, depois eu passei no concurso, conheci ali, a Renata está aqui com a gente, eu conheci o Lar Mãe Mariana, graças a Deus, a gente está aí no Centro Espírita com nós todos juntos, conheci, para minha felicidade, todos vocês, que são minha família espiritual. Então, eu posso dizer por mim que Deus faz tudo certo. Tudo está certo, não tem nada errado. É só a gente ter essa clareza e saber que nós somos espíritos. Somos espíritos vivendo uma experiência física. Nós não somos seres carnais, nós somos seres espirituais. Que mergulhamos na matéria para viver uma experiência física, para conquistar valores imperecíveis, que são os valores morais, espirituais e intelectuais. Porque as outras coisas do mundo, como não são nossas, elas vão se esvair pelos nossos dedos, porque não nos pertencem. O ladrão pode roubar, por exemplo. Eu tenho um carro que eu, por exemplo, queria comprar, um exemplo. Vamos supor que eu queria comprar um carro importado e lutei vários anos para comprar esse carro importado. Zero. Comprei. Bom. E aí não tive dinheiro para fazer o seguro, o ladrão roubou. Pronto, aquele esforço meu de um tempão foi tudo perdido. Então as coisas que são daqui, como não nos pertencem, o ladrão pode roubar, a traça pode roer. Cristo já nos falou isso. Que nos preocupássemos com os bens imperecíveis, aquele que o ladrão não pode roubar. E esses são os morais, intelectuais, né? E os espirituais. E esses nós conseguimos obter através das experiências físicas, e Deus põe tudo certinho para a gente ver essas experiências. Então, não tem por que a gente se frustrar e nem ficar inconsolável. Mas ao invés disso, a gente ter o consolo de saber que tudo está certo. Saber que Deus orienta a nossa vida. E esse é o nosso consolo. A doutrina espírita é consoladora. Por quê, gente? A doutrina espírita ela é consoladora porque nos revela a nossa condição de espírito imortal. Nos revela sobre a reencarnação, as leis de reencarnações. Nos
levanta o véu da vida espiritual. Saber que aquele nosso filho, aquela nossa filha, nosso esposo, nosso marido, tão querido e tão amado, né? Muitas vezes do qual somos até dependentes emocionalmente, financeiramente, e ele morre. E a gente fica inconsolável. E aí vem a doutrina espírita com a sua consolação, nos trazendo a certeza, não é a crença, a certeza que esse nosso ente querido está vivo. Aquelas mães que iam lá a Minas Gerais, em Pedro Leopoldo, em Uberaba depois, muitas delas prestes a se suicidarem, recebiam uma carta do seu filho amado e querido, o que para elas era a consolação completa, de que eles estavam vivos, dando o seu depoimento, e davam detalhes insofismáveis. Então a consolação, a doutrina espírita é a mais consoladora de todas, porque nos traz a certeza de que Deus é nosso Pai, de que Deus está em nós, que nós somos filhos de Deus, e que, portanto, entre nós somos todos irmãos, e que estamos encarnados para vivermos experiências na matéria, todos nós, uns com os outros, para nos amarmos, para nos reconciliarmos, para espalharmos o bem, a bondade. Ainda mais nesse momento que estamos nos aproximando do final da transição planetária, onde nós não vamos mais ter dúvidas sobre a vida espiritual. E como nós sabemos, os mentores trazem as notícias, os irmãos que fazem as viagens astrais informam que os umbrais estão sendo desativados. Paulatinamente estão sendo. Por que, gente, que isso está acontecendo? Porque no novo ciclo regenerativo não haverá lugar mais para expiações. Então aquelas criações mentais, aqueles ambientes trevosos, umbralinos, abissais, eles estão sendo desintegrados. Porque ali não vão morar mais irmãos nossos naquelas localidades, naqueles ambientes. Porque irmãos nossos que se encontram nessas faixas vibracionais tão deletérias, tão baixas, não terão mais condições de se manterem no seu processo evolutivo no nosso planeta, já sendo promovido a de mundo regenerativo, cuja vibração é mais elevada. Então, se nós nos mantivermos ainda muito materialistas e nos frustrarmos pelas perdas, e em face disso, nós buscarmos através de atitudes, muitas vezes impensadas, nos levando à prática de suicídio ou de homicídios. Quando acontece, às vezes, de nós descobrirmos que uma pessoa vai tirar alguma coisa que nós desejamos muito. A pessoa vai lá e mata a outra, para não fazer aquilo mais. Aí cria todo um padrão vibracional negativo. Lei de causa e efeito entra em ação. Nos leva para regiões de baixíssimas vibrações. Tudo porque não sabemos lidar e não confiamos em Deus. Não sabemos lidar com algumas situações em que nós não conseguimos
realizar conquistas que nós idealizávamos. Porque nós não confiamos que Deus faz tudo certo na nossa vida. Porque quando nós confiamos, e nós mesmo tendo feito o máximo, aquilo que a gente queria não aconteceu, pelo menos não naquele momento, a gente vai aceitar. Nós vamos nos resignar. É por isso que o mundo regenerativo é dos mansos e pacíficos. Porque quando você é pacífico, você aceita. Porque os reveses na vida da gente os reveses são as coisas mais normais. Ter revés na vida é o mais comum. Imagina, então no mundo expiatório, o que é que vai querer? Ah, eu quero ser feliz. No mundo expiatório? No mundo expiatório quer ser feliz? O Cristo já nos disse antes, neste mundo só tereis aflições. A felicidade não é deste mundo. Ele quis dizer a felicidade sem mescla. Porque nós temos momentos felizes. Nasce uma criança linda, a gente esperava, a mãe ficou 9 meses esperando o nenê, veio o nenê, está feliz. O nenê veio com defeito físico. E aí? Ou neurológico. E aí? Aqueles 9 meses de felicidade, de alegria. Agora que o nenê veio com o pezinho torto, por exemplo, vai ficar frustrado? Vai ficar triste? Ou vai continuar amando? Confiando em Deus que tudo está certo. Que para aquele espírito que vem como nosso filho com o pezinho torto, é aquilo que ele precisa. Então, dá graça. Fica feliz por ele. Solta foguete por ele. Porque se ele viesse com o pezinho bom, ia ser problema para ele. Quando a gente confia em Deus, a gente chega a essa conclusão e não se frustra com nada. Não fica inconsolável com nada, porque tudo está certo. Não tem nada errado. A única coisa que está errada é a nossa interpretação sobre a vida. Porque a gente acha que a vida é aqui. E se a vida é aqui, a gente tem que conseguir tudo aqui. Aí entra o nosso materialismo. Mas nós não somos seres carnais, nós somos espíritos. Já temos um tempinho, está acabando o tempo, mas ainda tem mais um tiquinho. E a consolação, ela vem da certeza de Deus atuando sobre os nossos destinos. De Deus conduzindo a nossa vida. E aí, quando a gente tem essa certeza, tudo para nós se torna simples. Porque nós temos uma fé inabalável. Uma fé inabalável. Uma fé raciocinada. Gente, tem uma coisa que eu acho que nem todos vocês devem ter já visto, acompanhado ou ter tido notícia. Acho que poucos, talvez. Mas alguns de vocês devem já ter tido conhecimento que, principalmente na Europa, Estados Unidos, mas nos outros países também, aviões de ciência e militares vêm soltando rastros assim de cores mais avermelhadas, laranja, pelo céu. Né? E muitas pessoas não sabem nem o que é isso. Mas, segundo dizem muitos, isso são partículas de íons, uma coisa assim, que estão causando uma certa alteração na magnetosfera do planeta. Isso leva a algumas alterações na psicosfera do planeta, que levará muitas pessoas, principalmente aquelas que não têm confiança em si muito, não têm muita fé, e é muito insegura, vão começar a duvidar até de Deus. As certezas viram incertezas. Aquilo que era uma coisa certa vira errada. Né? Então é aquilo que o Cristo falou. Aquele que tem, ainda mais lhe será dado. Então aquele que tem fé, certeza, fé raciocinada, confiança em Deus, essas vibrações não vão afetá-lo. Não vão afetá-las.
ele vai continuar com a segurança e com a certeza que tudo está certo, que Deus sabe o que está fazendo, não é? Entretanto, aqueles nossos irmãos que não têm fé ou têm muito pouca, é como o Cristo falou, aquele que não tem, mesmo o pouco que tem lhe será tirado. Então tinha pouca fé ou nenhuma, aquilo vai ser tirado e a pessoa vai como uma pluma no vento, uma folha no vento, vai ser carregado para lá e para cá. Né? Então é por isso que nós precisamos cada vez mais nos fortalecer na fé, na certeza que tudo está certo. E o que nós temos que passar, nós vamos passar, gente. Então, na transição, final de transição, o que, é que nós vamos querer? Né? Como diz a Fanny, rede? Chupar sorvete? Hein, Fanny? Chupar sorvete? Água de coco? Não. Esses momentos cruciais, as dificuldades vão surgir, vão normalmente. Olha o que nós estamos passando agora. Quem que podia imaginar que o planeta inteiro ia estar assim? Poderá piorar? Poderá, nós não sabemos, mas se piorar? Se piorar, é porque a gente tem que passar por esses momentos, né? De vicissitudes, de dores, de aflições. Né? É porque precisa ser. Mas mesmo sendo assim, é pelo mínimo de dores. Você não ficar feliz. Porque podia ser pior. Muito pior. Então a pessoa às vezes fica feliz que perdeu a ponta do dedo, mas era para ter perdido o braço inteiro. Era para perder o braço inteiro, perder a ponta do dedo. Como aquela história do Saturnino, né? E aí foi reclamar para o mentor, né? Lá na Casa Espírita, perdeu a ponta do dedo na máquina. Alguns de vocês conhecem essa história, não vou contar inteira não também. Bom, aí o mentor contou para ele, mostrou para ele no painel lá o que tinha acontecido na encarnação passada. Ele torou o braço de um cara lá na fazenda, lá, que ele é capataz, porque a pessoa desperdiçou cana de açúcar, botou a mão na pessoa e torou tudo. E ele ia perder o braço, perdeu o ponto do dedo, porque nessa encarnação ele foi pessoa boa, fazendo bem, então vai amenizando a expiação. Não é? Então é continuar fazendo bem. Vai ter problema? Continue. Se você está fazendo bem, continue fazendo bem. Então, para finalizar, é como aquela história em que o Frei Leão, que gostava muito de Santo Agostinho, chegou nele e falou: paizinho, se o senhor souber que o mundo amanhã vai acabar, o que o senhor faz? O Santo Agostinho estava carpindo no jardim dele, gostava muito de flores, pegou a enxadinha, parou de carpir, colocou a mãozinha no queixo, olhou para o Frei Leão e falou assim: meu filho, eu ia continuar carpindo meu jardim. Tranquilo. Então virão mais dores? Ok, vamos continuar fazendo bem como a gente já está fazendo. Cada um como puder. Como puder. Está fazendo as coisas corretas, certas? Então está tudo na paz. Não precisa preocupar. Que Deus sabe o que faz. Está tudo certo. Então era isso, gente. Sobre frustração, sobre o consolo, esses dois assuntos que a gente abordou para a nossa reflexão e sempre trazendo para todos nós uma palavra de consolo, né? Uma palavra de otimismo que nos eleva. A gente saber sempre que não tem nada errado e que no fim tudo vai dar certo. Ah, mas não está dando certo, é porque não é o fim. No fim vai dar. Porque o amor sempre vence. Então não tem como. Então, eram essas as considerações. E amanhã a gente vai estar novamente juntos, nesse mesmo horário às 18 horas. E, para finalizar, nós vamos então fazer uma oração. Fechando os olhos, elevando o pensamento a Deus, oremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Graças a Deus. Paz e luz aos nossos corações. Só uma coisinha, gente. Amanhã